Eu fui casada com uma neta de seringueira, depois descasei, casei com outra neta de seringueira. Ou seja, a seringa está na família, né? E atualmente eu estou fazendo um trampo sobre Santo Antônio do Rio Madeira, né? Um documentário, e que vai pegar essas raízes, né? Antes as primeiras as primeiras incursões, né, dos europeus aqui na região. E assim, e fazendo a pesquisa para o filme, né, eu vi que o, o, o bicho é maior do que eu imaginava, né? A problemática é maior do que eu imaginava, né? Porque tem a questão da escravização indígena, né, que nunca deixou de existir, né, dentro dos seringais. E aí tem um filme que está sendo lançado agora, quer dizer, foi lançado em 2020, né, mas que está só nos festivais, não está disponível. Vai estar dia 15 no Festival do Rio, disponível online, é Os Segredos do Putumayo. E o interessante é que fala sobre o Aranha, né, que foi um industrial da borracha da virada do século. E o Aranha era um peruano, né, que cometeu várias atrocidades, etc. Então, e lendo algumas situações, né, que houve um inglês que andou por lá, fez um relatório, né, fez um diário, etc., que é usado, né, nesse filme do Segredos do Putumayo. E aí, em algumas dessas pesquisas, né, desses escritos, dizia, e aí, por que isso é só no Peru, não teve na Bolívia? Né? Ledo engano. Aí é que teve, né? Então, do outro lado, o Soares, né, que era quem dominava de um lado, esse lado aqui da Bolívia todinho, e parte do Brasil era o Soares, e quem dominava aquela parte ali do Peru, né, e próximo à Colômbia, era o Aranha, né? Então, a questão do Soares está assim, tá mais oculta, né? Mas eu vou tentar trazer nesse documentário algumas situações, né, que foram assim muito semelhantes. Vamos ver o que dá, né? O que se desdobra essas questões, né? Eu não tenho assim, nenhuma proximidade, né, com muito relacionada à questão do movimento seringueiro, né? Pouco conhecida do trampo deles, né? Nunca tive muito próximo, né? Eu sei que tem uma associação ali embaixo ali dos soldados da borracha, né? Sempre foi assim uma sempre foram informações indiretas, né, que eu recebi, né? Eu, eu acho que o máximo de relação direta que eu tenho foi um quadro que eu fiz de uma seringueira, uma mulher seringueira, que o Emanuel, acabei dando para o Emanuel de presente, né, o professor Emanuel, falecido, e na época eu apelidei esse quadro de Mona Véia. E ele fez um sucesso, esse quadro, né, e hoje em dia não tem nem foto dele mais. Mas o que eu lembro da questão das seringueiras, assim, mais próximo de mim, né, foi o Parque Circuito, que está cheio de seringueira, e a gente foi fazer algumas filmagens lá, né. Fiz também, eu ilustrei um livro de histórias infantis, né, do Emanuel. Algumas dessas imagens tinham relação com a seringa, com os seringueiros, né, mas nunca tive assim muito ligado, muito próximo. O mais próximo que eu tive é justamente isso, né, através do casamento, né, através essas heranças que vêm, né, agregadas nas companheiras que trilharam o caminho junto. Para mim, a questão do seringal, né, como historiador, ela bate muito na substituição, né, das drogas do sertão, né? Entra naquele vácuo das drogas do sertão, né, no vácuo do Estado,
na exploração do capital, né, entrando e tomando as terras dos índios. Vamos dizer assim, uma segunda, como diz um escritor, que um comentário que ele fez, né, é a segunda descoberta, a segunda entrada, a segunda conquista, né? Os europeus entram e vão massacrando os indígenas, né, quando descobrem o Novo Mundo, e aí, com a relação da exploração da seringa, né, da borracha, né, parece ter o mesmo tipo de impacto, né? Em cima dessa do ouro negro, né, que era as pérolas de borracha, vão entrando os capitalistas, né, portugueses, espanhóis, bolivianos, peruanos, etc., norte-americanos também, né? E todos eles vão em busca de extrair, né, algo da selva sem deixar nada no local, né? Tirando o máximo proveito, o máximo de tirando o ouro, né? O ouro negro da selva e deixando os cadáveres, né, para trás, né? E esse capital ele vai engrossar o bolso, vai encher os bolsos, né, desses grandes capitalistas, esses seringalistas, né? E por sua vez vão encher o bolso das casas aviadoras, né? Eram companhias tipo das Índias Ocidentais, é mais ou menos o mesmo modelo, né? Só que uma versão mais capitalista selvagem, mais sofisticada, né? E esse material vai para os mercados europeus, norte-americanos, né? Incrementar essa indústria, né? Alimentar essa indústria, né? Claro que isso pressupõe uma revolução industrial também, né? Mas uma coisa é uma narrativa de conquista, né? Dentro de um molde capitalista mais sofisticado, né? Então, e aí a gente não vai ter muitas imagens, né, desse período, apesar da fotografia já ter existido, porque ninguém quer revisitar essas memórias, né? Acho que uma das coisas interessantes que eu tenho visto, né, fazendo esse documentário do Santo Antônio, é como que essas memórias da época da borracha, elas passam, né? E você não tem praticamente fotos, imagens, vídeos, né? Vamos dizer assim, dos trabalhadores em si, né? Da situação, né? Só a parte dessa imagética todinha para sublinhar, ou pelo menos para exaltar, né? A indústria, o desenvolvimento, o progresso, né? Mas você não vê um retrato fiel, ou pelo menos um raio-x, né? Daquilo que se passou de fato, né? Com esses trabalhadores, né? Foram 2 ciclos da borracha, né? Um no século XIX, outro no século XX. Esses 2 ciclos eles foram extremamente danosos, né? Para as populações autóctones, né? Para os povos originários. E assim, é a marca de um genocídio institucionalizado, né? Um genocídio acobertado pelo Estado, né? E levado a cabo pelos industriais, né? Pelos capitalistas, né? Por aquelas pessoas que estavam à frente, né? Tomando posse dessas terras, algumas vezes, inclusive revisitando os arquivos do SPI, né? Do relator Figueiredo, né? Existem várias citações, né? De que algumas pessoas não tinham, de repente chegavam, se apropriavam daquela terra, né? É como se não houvesse ninguém morando nela, né? E fazendo com que essas terras realmente ficassem despovoadas, né? Porque eles promoviam chacinas, né? Matavam, né? Tem uma citação que diz, inclusive, que qualquer
seringueiro ou seringalista que visse um indígena numa canoa, né, meteu a bala para cima, porque na van, expectativa de se tornar dono daquelas terras, né, não ter obstáculos, né? Então aí vão se despovoando essas paragens, né? Os europeus vão entrando e vão tomando conta, né? Como grandes senhores, né? Da fazenda, né? Ou grandes senhores da Casa Grande, né? A Casa Grande ela se repete, né? Nas barracas, né? Ao longo dos rios, que são as sedes seringais. E o sistema é bem complicado, né? Para você entender, você tem que chafurdar em muitos documentos, em muitas narrativas, né? E que perduram até, talvez, né, em alguns seringais mais afastados, talvez essas narrativas de exploração e de morte, né, perdurem até hoje, né? Mas o que eu sei é que o único processo de genocídio que houve, né, aqui no estado de Rondônia, ele foi julgado, terminou de ser julgado no início da década de 80, né, levou 30 anos, levou de 1960 e poucos a 80, levou quase 30 anos, ou mais de 30 anos, se não me engano, para ser julgado. E quando foi julgado, a pena, assim, em segunda instância, né? Terceira instância, quando houve apelação, foi segunda instância. A pena havia prescrevido, né? E você pega as narrativas desse processo, é fantástico, né? Você vê os indígenas que participaram matando outros indígenas, né? Os peões, né? Alguns eram analfabetos, outros que se colocaram à disposição para fazer esse trabalho, né? Tem a narrativa de uma única sobrevivente, né? Que também, né, desse ataque, né? Dessas vítimas que houve, né? Desse processo de genocídio, ocorreu lá em Guajará-Mirim, né? Naquela região dos Pacanovos, né? E era a tribo dos Oroim, né? Oroim. E aí você vê assim várias narrativas, né, muito correlatas, né, muito assim, tem essa narrativa desse processo específico, né, mas há outras narrativas também, né, e narrativas ocultas, né, narrativas que não estão publicadas, né, mas que eu já ouvi, né, já ouvi um seringueiro aqui, um antigo seringueiro, que hoje em dia ele está velho, aposentado, etc., é crente, né, e contou, assim, sem muita cerimônia, como que ele e outros seringueiros se aproximaram de uma aldeia indígena, né? Tocaiaram os indígenas, pegaram o lugar onde eles guardavam os arcos, né? Cortaram as cordas dos arcos, né? Assim, tudo na maciota, né? Madrugada. E quando o dia amanheceu, né? Era uma choça muito grande, né? O primeiro índio que saiu foi logo levando bala. E aí eles disseram que os índios iam saindo e iam morrendo, né? Saindo, querendo sair e morrendo, porque os seringueiros tudo atocaiado estavam matando, né? Um a um. E só tinha uma abertura nessa choça, né? Nessa oca, né? E aí ele disse que juntou assim, um monte de corpos, né? Naquela coisa, né? Naquela entrada. E quando o que eles fizeram foi aproveitar, tapar, né? Aquela choça e aquela porta, né? E tacar fogo, né? E isso ficou por isso mesmo, né? A selva comeu, a selva terminou de degradar esses vestígios e isso só ficou na memória desse camarada. Inclusive, é casado com uma indígena, né? Que provavelmente ele pegou essa indígena como fruto de um desses ataques, né? E é isso, né? Essas histórias tristes, né? Histórias
bem complexas, né? Histórias de chacinas. O DNA genocida de Rondônia que vem à tona, né? Quando você faz esse tipo de exame. Dentro do garimpo também conheci muita gente que já tinha trabalhado na seringa, né? E isso e do garimpo também, não só na seringa, mas também colono, né? Gente que não tinha nada a ver com a questão da profissão. O garimpo ele passa a ser uma profissão, na verdade um ofício, né? De aumentar a renda, né? Então tem gente que não aguenta o ambiente, né? Vai embora, né? Em função da violência, em função do alto risco de vida, né? E não tem chão para isso. Agora tem gente que aguenta, né? Que supera, que vai, né? Acima daquelas expectativas quando você entra, né? Então, aqui na Amazônia é uma coisa até de certa forma natural, né? Eu encaro assim. Né? Eu participei junto com o Dutka, de uma exposição na Finlândia, uns anos atrás, em que eu mandei um desenho em grafite, né, sobre couro vegetal. E o meu desenho eram árvores, né, que a copa das árvores eram mãos. Né? Quem descobriu? Quem que inventou? Eram os indígenas. Eles impermeabilizavam os sapatos, né? Tecidos, faziam mantas. Isso é tecnologia indígena. Eu não sei se você sabe, mas antes do futebol ser inventado pela Inglaterra, os indígenas da região ali dos Mequens, ali dos Massacas, né, dos Parecis também, eles já brincavam de bola de seringa, né? É o Zipunat, o nome desse jogo, né? Um jogo jogado só com a cabeça. Então, às vezes a bola vai a 20 centímetros, que eles ainda brincam disso, né? Vai a 20 centímetros de altura, os caras metem a cabeça lá embaixo. Né? O garimpo também o garimpeiro é uma população tradicional também, né? Embora muitos ambientalistas torçam o nariz para isso, mas não tem como. O garimpo é a profissão mais antiga do Brasil, né? E o garimpeiro ele faz parte de uma população tradicional, né? Alguns aqui na Amazônia pelo menos aqui na região de Rondônia é uma população a tradição do garimpo, né, é mais recente. Mas no Pará, por exemplo, começou a se garimpar no Pará, no Maranhão, 1700, 1800 e pouco. Né? Não tem como você não dizer que não é uma população tradicional, é uma população tradicional.